Imagine que neste exato momento, enquanto você ouve cada palavra, o céu inteiro se inclina para mais perto de você. Não é por acaso que você está aqui agora. Há um motivo divino, um propósito silencioso, mas poderoso, que trouxe você até esta mensagem. Deus quer falar com você, não em um sussurro distante, mas de forma clara, direta, como um pai que olha nos olhos do filho e diz: preste atenção, porque o que vou lhe revelar agora pode mudar tudo. Você já se perguntou se há algo mais esperando por você, algo além da rotina diária, das preocupações constantes, do peso invisível que ninguém vê? Fique aqui. Cada palavra a seguir foi desenhada no céu especialmente para você. E garanto, não ouvir até o final seria perder uma resposta que você buscou em silêncio por tanto tempo. Eu sei que há dias em que o cansaço da alma pesa mais do que o corpo consegue suportar. Você faz o seu melhor, cuida de tudo e de todos, mas lá no fundo existe uma pergunta que insiste em ecoar. E quanto a mim? O tempo passa, as responsabilidades crescem e às vezes parece que você está apenas sobrevivendo, não vivendo. Mas aqui está o recado que você precisava ouvir. Você não foi esquecido. Em cada detalhe do seu dia, em cada respiração ofegante de preocupação, eu estive ali. Não como uma sombra distante, mas como uma presença fiel, aguardando o momento certo para dizer: filho, filha, eu tenho algo novo para você. Não um novo problema, não uma nova preocupação, mas uma nova esperança, um novo ânimo, um novo olhar sobre a vida que você pensou ter perdido. Você pode até ter se acostumado com a rotina de esconder suas dores por trás de sorrisos educados, mas eu vejo o que ninguém mais vê. Conheço as noites em que o silêncio foi o seu único confidente. E é por isso que hoje, agora, estou te chamando para algo maior. Você não está sozinho. Aquele sonho que você engavetou, eu ainda o guardo. Aquela oração que você fez em um sussurro, com medo de nem você mesmo acreditar, eu ouvi. E mais do que ouvir, eu estou agindo. Você pode não ver ainda, mas existe um movimento celestial acontecendo em seu favor. E é por isso que eu digo: não desista agora. Cada lágrima invisível aos olhos do mundo foi registrada no lugar mais sagrado, o meu coração. Você acha que suas orações desapareceram no vazio? Não. Elas ecoaram no trono da graça e eu as transformei em sementes que estão prestes a florescer. O que parecia esquecido está apenas esperando o tempo certo para ser revelado. E o tempo certo é agora. A sua história não terminou. Na verdade, ela está apenas começando a ser escrita com as cores mais vibrantes da minha promessa. O que você vê como fim, eu vejo como recomeço. O que você chama de perda, eu chamo de preparação. E o que você sente como solidão, eu vejo como um espaço que preencho com a minha presença. Eu sei que você carrega mais do que mostra. Cuida de outros, mas quem cuida de você? Eu sou aquele que nunca se cansa de te sustentar, mesmo quando você pensa que está sozinho. Lembra das vezes em que você pensou: eu não vou aguentar? Você aguentou. E sabe por quê? Porque eu estava lá. Talvez você ache que foi força sua, mas essa força era eu dentro de você, sussurrando: continue. Agora eu não estou mais sussurrando. Estou dizendo em alto e bom som: você vai além, você vai vencer. Não porque o mundo está fácil, mas porque eu sou maior do que qualquer desafio que você enfrenta. Pense nos momentos em que tudo parecia dar errado, mas de alguma forma algo impediu o pior. Não foi sorte, foi cuidado, foi amor em ação. Foi eu segurando você quando você nem percebeu. Hoje, quero que você faça algo diferente. Em vez de olhar para o que falta, olhe para o que permaneceu. Você ainda está aqui. E isso significa que há propósito, há promessa, há mais.
Não se acostume com a ideia de que é assim mesmo. Não é. Eu sou o Deus que transforma. E se você ainda respira, é porque há algo grande reservado para você. Talvez você esteja pensando, mas e os meus erros e as oportunidades que deixei passar? Deixe-me te lembrar, eu não sou um contador de falhas. Eu sou o Deus das novas chances. Enquanto você pensa que falhou, eu vejo que você aprendeu. Enquanto você se culpa, eu te preparo. Não há nada que você tenha feito que possa me impedir de amar você ou de realizar em sua vida o que prometi. O seu passado não define o seu futuro. A minha palavra define. E a minha palavra para você hoje é: recomece, porque eu estou com você. Agora, se esta mensagem está tocando algo dentro de você, não ignore. Este é o momento em que o céu e a terra se encontram no seu coração. Se você sentir, comente aqui embaixo o que essa mensagem significou para você. Compartilhe, porque o que transforma você pode transformar alguém que você ama. E se quiser continuar recebendo palavras que alimentam sua alma, se inscreva. Não por mim, mas por você, para que nunca falte uma voz de esperança nos dias em que o silêncio parecer alto demais. Eu sei, talvez você ache que já ouviu tudo isso antes, mas hoje é diferente. Não porque as palavras mudaram, mas porque o seu coração está pronto para ouvi-las de verdade. Então fique comigo até o final, porque o que está por vir não é apenas mais uma mensagem. É a resposta que você esperava, o sopro de vida que você precisava, o abraço que a sua alma pediu sem saber. Eu estou aqui. E esta conversa ainda não acabou. Eu sei que em muitos momentos você tentou disfarçar o cansaço da alma com a força que aprendeu a construir ao longo dos anos. O mundo não parou para perguntar se você estava bem, então você continuou. Continuou mesmo quando o coração queria parar. Continuou mesmo quando o sorriso era só um reflexo de educação, não de alegria. E no meio de tudo isso, você começou a acreditar que talvez fosse só isso. Sobreviver, cuidar, resolver, suportar. Mas hoje, neste instante, escute com atenção. Isso não é tudo. Há mais. Há um plano tão maior para você que, se pudesse ver agora, seus olhos se encheriam não de lágrimas de dor, mas de esperança renovada. Eu sei o quanto você carrega sozinho, o quanto se sente responsável por tudo e por todos. O que ninguém vê, eu vejo. O que você tenta esconder para não preocupar os outros, eu conheço. E é exatamente por isso que hoje você está ouvindo estas palavras. Não é uma coincidência, é um cuidado. Você achou que estava sozinho nessa jornada, mas eu estive em cada passo, mesmo nos que você deu com medo. Você já parou para perceber que, apesar de tudo, você ainda está de pé? Não porque foi fácil, mas porque houve uma mão invisível te sustentando quando suas forças ameaçaram falhar. O que você chama de resistência, eu chamo de promessa. O que você chama de acaso, eu chamo de intervenção. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma oração silenciosa perdida no travesseiro. Tudo tem um propósito, mesmo quando você não consegue entender agora. Eu creio no plano de Deus. E Ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Esta não é apenas uma promessa antiga registrada em um livro sagrado. É uma carta viva, escrita para você, agora. Um lembrete de que a sua história ainda está em andamento e que o capítulo mais bonito ainda está por ser escrito. Se você acha que já viveu seus melhores dias, está enganado. O que eu preparei para você está além do que sua mente pode imaginar. Não importa quantos anos passaram, quantas oportunidades você acha que perdeu ou quantas vezes se sentiu deixado para trás. O tempo não limita o que eu posso fazer. O que parece ter sido perdido, eu restauro. O que foi quebrado,
eu reconstruo. E o que você pensa que acabou, eu transformo em um novo começo. Talvez você tenha olhado para sua vida e pensado, mas já passou tanto tempo, será que ainda dá? Eu digo, sim, dá, porque enquanto você ainda respira, há um propósito. Enquanto seu coração ainda bate, há promessas que ainda vibram no céu, esperando o momento certo para descer sobre você. O tempo que você acha que foi desperdiçado foi, na verdade, um solo sendo preparado para algo maior. E agora, o terreno está pronto para florescer. Eu sei que há feridas que ninguém vê, cicatrizes que você carrega no coração, de palavras que doeram mais do que deveriam, de ausências que marcaram mais do que presenças. Mas o que você talvez não saiba é que até essas dores podem se transformar em sementes de propósito. O que foi dor, eu transformo em força. O que foi perda, eu converto em ganho. E o que foi silêncio, eu preencho com a minha voz. Sabe aquelas noites em que o sono não vinha e o pensamento parecia um labirinto sem saída? Eu estive ali. Sabe aquele suspiro profundo que você soltou quando achou que ninguém estava ouvindo? Eu ouvi. Não porque estava distante observando de longe, mas porque sempre estive perto, mais perto do que você imagina. E hoje, minha voz atravessa o tempo e o espaço para te lembrar. Você é importante para mim. O que você precisa agora não é de mais uma resposta rápida para um problema imediato. O que você precisa é de um renovo na alma, uma paz que não depende das circunstâncias, uma esperança que não se apaga com o tempo. E isso eu posso te dar. Não é um presente condicionado ao seu desempenho, mas um presente oferecido por amor. Porque eu te amei antes mesmo de você saber o que era amor. Pense em tudo o que você já superou. Pense nas vezes em que achou que não conseguiria, mas conseguiu. Isso não foi sorte, nem coincidência. Foi um propósito maior conduzindo você, mesmo nos caminhos mais difíceis. E se você chegou até aqui, é porque há mais adiante. Há portas que ainda vão se abrir. Há encontros que ainda vão acontecer. Há milagres que ainda vão surpreender você. Talvez você não entenda o porquê de certas coisas terem acontecido. Talvez você carregue perguntas sem respostas, feridas que parecem não cicatrizar. Mas eu quero que você saiba que nada foi em vão. Cada momento da sua história tem um significado maior do que você imagina. E o que hoje parece um final, na verdade, é só uma vírgula na narrativa que eu estou escrevendo para você. Não se compare com os outros. O tempo deles não é o seu tempo. O caminho deles não é o seu caminho. O que eu tenho para você é único, exclusivo, e ninguém pode tirar isso de você. O que está reservado para a sua vida tem seu nome escrito, e não importa quanto tempo passe, isso permanece. Porque o que eu prometo, eu cumpro. O que eu começo, eu termino. Se você sente um peso no coração agora, respire fundo. Não é o peso do desespero, é o chamado da esperança. É o sinal de que algo está despertando dentro de você. E se você chegou até aqui, é porque precisava ouvir isso. Não ignore esse sentimento. Comente aqui embaixo. Compartilhe o que essa mensagem fez nascer em seu coração. Não para mim, mas para você mesmo, como um registro de que hoje algo começou a mudar. E se você quer continuar ouvindo palavras que acalmam, que fortalecem, que renovam, inscreva-se. Não porque é uma formalidade, mas porque é um compromisso com você mesmo. O compromisso de não deixar sua fé adormecer, de manter viva a chama da esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine o que você mais deseja para a sua vida. O que você sonha em ver acontecer? O que você acha que é impossível? Entregue isso agora, em pensamento, e saiba que eu ouvi. Não precisa de palavras elaboradas. O simples fato de você ter sentido isso já é uma oração.
e eu respondo orações a coisas que você achou que nunca mais sentiria. Alegria genuína, paz verdadeira, gratidão sem motivo aparente. Mas elas estão a caminho, porque quando você menos esperar, a vida vai te surpreender de um jeito que só pode ser explicado por uma palavra: milagre. E eu sou especialista nisso. O que você achou que era o fim é só o começo. O que você pensou que era uma perda é o espaço para o novo chegar. O que parecia impossível está prestes a acontecer. Você só precisa acreditar. E se por um instante duvidar, lembre-se disso. Eu nunca duvidei de você. Você está aqui porque existe algo dentro de você que ainda pulsa, mesmo que silenciosamente. Talvez você não saiba nomear esse sentimento, mas ele está aí. Essa vontade de acreditar que, apesar de tudo, a vida ainda guarda algo de belo para você. E acredite, guarda sim. O fato de você estar ouvindo estas palavras não é um acaso qualquer. É um alinhamento perfeito entre o tempo e o propósito. Existe um recado específico para o seu coração. Algo que vai além da rotina, da correria, dos dias que parecem todos iguais. Há uma mensagem viva, vibrante, esperando para despertar dentro de você aquilo que o tempo e as circunstâncias tentaram apagar. Você já percebeu como, em meio aos dias mais difíceis, sempre houve algo que o manteve em pé? Mesmo quando parecia que nada fazia sentido, havia uma força invisível segurando você, sustentando o que, humanamente, já deveria ter desmoronado. Isso não é coincidência. É o reflexo de um amor que não se mede, não se limita, não se apaga. É uma prova de que há um Deus que nunca parou de acreditar em você, mesmo quando você questionou o próprio valor. E hoje, Ele quer que você saiba: você não está esquecido. A dor que você carrega, as dúvidas que rondam a sua mente, as perguntas que você não teve coragem de fazer em voz alta, tudo isso é conhecido e não está sendo ignorado. Pelo contrário, está sendo cuidadosamente acolhido. O que você acha que ninguém entende, Deus compreende profundamente. O que você tenta esconder para não preocupar quem está ao seu redor, Ele vê com clareza e compaixão. Eu creio no plano de Deus. E é por isso que quero compartilhar uma promessa que nunca perde o poder. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Você pode estar acostumado a esperar respostas imediatas, sinais visíveis, soluções rápidas. Mas Deus trabalha em outra frequência. Ele responde com detalhes que às vezes só entendemos depois que a tempestade passa. Mesmo assim, Ele sempre responde. E neste momento, esta mensagem é uma resposta para você. Talvez você tenha sentido que a vida se tornou um ciclo repetitivo, um ritmo cansativo, onde as mesmas preocupações voltam dia após dia. Mas há algo novo chegando. Há uma estação de renovo se aproximando da sua história. E não é um clichê ou uma promessa vazia. É uma realidade que já começou a se desenhar, mesmo que você ainda não tenha percebido. O que parece estagnado está, na verdade, sendo preparado para florescer. O que parece silêncio é o solo sendo regado para uma colheita abundante. Quantas vezes você pensou que não tinha mais forças? Quantas vezes achou que o peso era grande demais? E mesmo assim, você está aqui. Isso já é uma prova de que existe algo maior te sustentando. O que você chama de resistência, Deus chama de propósito. E o que você vê como limite, Ele vê como o ponto de partida para algo novo. Você pode ter se acostumado a acreditar que algumas coisas são impossíveis para você. Talvez porque já tentou e não deu certo. Talvez porque ouviu palavras que plantaram dúvidas em seu coração. Mas o impossível é o terreno onde Deus mais gosta de agir. O que para você parece um muro intransponível, para Ele é apenas o pano de fundo para um milagre. E sabe o que é mais bonito?
O milagre nem sempre acontece da forma que esperamos, mas ele sempre chega do jeito que mais precisamos. Eu sei que há dias em que a solidão grita mais alto. Não aquela solidão de estar fisicamente sozinho, mas aquela sensação de que ninguém realmente entende o que você sente. Mas quero que você ouça isso com o coração aberto. Você nunca esteve sozinho. Em cada momento de silêncio, havia uma presença ao seu lado. Em cada instante em que você pensou em desistir, havia uma mão invisível te segurando firme. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que estaria com você em cada passo do caminho. E é essa presença que faz a diferença. Não importa o quão escuro o caminho pareça, a luz dele nunca se apaga. Mesmo que você não veja, ela está lá. Mesmo que você não sinta, ela continua brilhando. Agora, respire fundo. Deixe essas palavras entrarem devagar, como um bálsamo para as feridas que você esconde, até de si mesmo. Pense em tudo o que você já superou. Pense em cada vez que achou que não conseguiria, mas conseguiu. Isso não foi apenas força sua, foi graça, foi cuidado, foi amor em ação. Se você está sentindo algo diferente agora, um calor no coração, uma paz inexplicável, não ignore. Isso é Deus tocando em você de forma sutil, mas profunda. Não precisa entender tudo, apenas sinta, apenas aceite que há um amor que te envolve, mesmo quando você acha que não merece. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva nos comentários o que tocou seu coração. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso tanto quanto você. Não por obrigação, mas porque o que transforma você pode ser exatamente o que alguém está esperando para ser alcançado. Se quiser continuar recebendo palavras que tocam o coração e alimentam a alma, inscreva-se. Não é só sobre vídeos ou mensagens, é sobre manter viva a conexão com aquilo que te faz lembrar quem você é e o quanto é amado. O que está por vir na sua vida não é apenas um novo capítulo. É uma nova história sendo escrita com detalhes que você ainda não consegue imaginar. O que parecia ser o final é, na verdade, o começo de algo extraordinário. E você não precisa fazer isso sozinho. Nunca precisou. Você ainda está aqui ouvindo cada palavra, porque existe um chamado silencioso dentro do seu coração que você talvez não saiba explicar, mas sente. Uma inquietação que não se acalma com distrações. Uma necessidade de algo que vá além das respostas rápidas do dia a dia. O que você busca não é apenas um alívio temporário, mas um sentido que transcenda o que seus olhos podem ver. E hoje, enquanto cada frase chega até você, saiba que é mais do que uma mensagem, é um encontro. Um momento criado especialmente para você, para lembrar que apesar de tudo o que você já viveu, há algo novo nascendo dentro da sua história. Pense em quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, acreditando que bastava ser forte o suficiente, determinado o suficiente, resiliente o suficiente. Mas chega um ponto em que a alma grita por algo mais. Não se trata de força física ou mental, trata-se de um espaço dentro de você que só pode ser preenchido por um amor que não falha, uma presença que não abandona. Esse espaço existe para um propósito, te lembrar que você nunca precisou carregar o mundo nos ombros. O que você precisa é confiar, soltar o peso invisível que vem acumulando e permitir que o cuidado de Deus alcance até os cantos mais escondidos do seu coração. Eu creio no plano de Deus. E Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não é um convite para os que têm tudo sob controle, mas para aqueles que se sentem exatamente como você. Exaustos de tentar, mas ainda esperançosos o suficiente para acreditar que existe algo além. E existe.
Existe um descanso que não depende das circunstâncias mudarem. Um descanso que vem da certeza de que você não está sozinho nessa caminhada, mesmo quando parece que está. Talvez você sinta que já ouviu palavras assim antes, mas algo aqui é diferente. Sabe por quê? Porque desta vez você está ouvindo com o coração. Há uma abertura, uma brecha em meio ao cansaço, onde a esperança está tentando florescer novamente. E é nesse espaço que Deus está trabalhando agora. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele só espera que você esteja disposto a dar um pequeno passo em direção ao que Ele quer te mostrar. Você já parou para pensar em como, mesmo nos momentos mais difíceis, alguma coisa o manteve em pé? Não foi apenas a sua capacidade de resistir, foi um fio invisível de graça, uma âncora de esperança que você talvez nem tenha percebido, mas que estava lá, em cada amanhecer, em cada respiro, em cada detalhe da sua história. O que você chama de sorte ou coincidência, muitas vezes é o cuidado de Deus disfarçado de simplicidade. Eu sei que há perguntas sem resposta dentro de você. Por que certas coisas aconteceram? Por que alguns sonhos pareceram se perder pelo caminho? Mas mesmo sem entender tudo, existe algo que você pode fazer agora. Confiar que o que parece confuso hoje faz parte de um quadro maior que ainda está sendo pintado. E quando você finalmente conseguir ver o todo, vai perceber que até mesmo as partes mais difíceis da sua jornada tiveram um papel fundamental na sua transformação. O que você sente agora é válido. Não precisa fingir que está tudo bem. Deus não espera que você esconda suas fragilidades. Na verdade, é justamente nelas que Ele mais deseja habitar. Não porque você é fraco, mas porque é humano. E ser humano significa, às vezes, se sentir perdido, cansado, sobrecarregado. Mas também significa ter a capacidade de recomeçar, de se permitir ser curado, restaurado, renovado. Quantas vezes você olhou para trás e pensou: se eu soubesse o que sei hoje, teria feito diferente? Mas e se eu te dissesse que tudo o que você viveu até aqui serviu para te preparar para o agora, não como um erro a ser corrigido, mas como uma lição que te trouxe até este exato momento? O tempo que passou não está perdido. Ele está costurado no tecido da sua história e cada fio tem um propósito. Talvez você ache que o seu momento de brilhar já passou, que as oportunidades que você esperava ficaram para trás. Mas a verdade é que Deus não trabalha com prazos humanos. O tempo dele não se limita aos calendários que você conhece. O que parece tardio para você, para ele, é o momento exato. E o que você considera um atraso, ele chama de preparação. Agora, pare um instante. Respire fundo. Deixe que o peso que você carrega comece a se dissolver, mesmo que só um pouco, porque o simples fato de você estar aqui, ouvindo isso, já é um sinal de que algo dentro de você está pronto para mudar. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. Se você sente que algo tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Não porque eu precise saber, mas porque, ao escrever, você reconhece para si mesmo que algo despertou dentro de você. E se esta mensagem trouxe um pouco de luz para o seu dia, compartilhe com alguém que talvez precise dela tanto quanto você precisou. Se quiser continuar ouvindo palavras que te lembrem do seu valor, da sua importância, inscreva-se. Não por mim, mas por você. Porque às vezes tudo o que precisamos é de uma lembrança constante de que não estamos sozinhos, de que há esperança, de que existe um propósito maior em tudo. Pense agora em tudo o que você ainda sonha, nos desejos que você guardou em silêncio, com medo de parecer ingênuo, nos planos que você achou que era tarde demais para realizar.
E permita-se acreditar, nem que seja por um instante, que talvez esses sonhos ainda estejam vivos por um motivo. Talvez o que você chama de impossível seja, na verdade, o terreno fértil para o milagre que está prestes a acontecer. Eu sei que o medo tenta sussurrar que não vale a pena tentar de novo, que é mais seguro aceitar as coisas como estão. Mas existe algo mais forte do que o medo dentro de você: a esperança. E por menor que ela pareça agora, ela é suficiente, porque é com ela que Deus começa a transformar tudo. Não precisa ser uma fé inabalável, precisa ser apenas uma faísca, e com ela, Ele acende o fogo que você pensou ter perdido. O que está por vir não é um repeteco do que você já viveu. É novo, é fresco, é um recomeço que não depende do que deu errado antes. O que passou não define o que ainda está por vir. E se você ainda está respirando, ainda há tempo para viver o extraordinário. Eu sei que enquanto você ouve estas palavras, há uma parte do seu coração que se mantém em silêncio, um espaço onde memórias, dúvidas e esperanças se encontram. Talvez você tenha vivido tanto, enfrentado tanto, que agora questiona se ainda existe algo novo reservado para você. Mas existe. Não importa quanto tempo tenha passado, quantas decepções você tenha acumulado ou quantas portas pareçam ter se fechado. Há algo que o tempo não pode apagar: o propósito de Deus para a sua vida. Ele continua intacto, esperando apenas o momento certo para florescer de novo. E talvez, só talvez, esse momento seja agora. Você já se deu conta de como o coração humano é resiliente? Mesmo depois de tanto, ele continua batendo, carregando sonhos antigos, dores não ditas e aquela esperança teimosa que insiste em existir. Isso não é apenas um reflexo da sua força, é um sinal da presença constante de Deus, mesmo nos momentos em que você pensou que Ele estava em silêncio. O que você sente agora, essa mistura de emoção e expectativa, é mais do que uma reação às palavras. É o toque suave de um Deus que nunca se afastou, apenas aguardava o momento em que você estivesse pronto para ouvir de verdade. Eu creio no plano de Deus, e a sua palavra diz: eis que faço uma coisa nova, agora ela brota, não a percebeis? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43:19. Talvez você tenha olhado para a sua vida e visto apenas um deserto, um lugar seco, sem sinais de mudança. Mas Deus está dizendo que mesmo nesse terreno árido, Ele está fazendo algo novo. Você pode não ver ainda, pode até duvidar por causa das cicatrizes que carrega, mas isso não muda a verdade. O novo já começou silenciosamente nos bastidores da sua história. Às vezes, o que mais nos impede de avançar não são as circunstâncias, mas as narrativas que construímos sobre nós mesmos. Quantas vezes você se olhou no espelho e viu apenas o reflexo dos seus erros, das oportunidades perdidas, das promessas que pareciam distantes demais? Mas Deus não te vê assim. Ele olha para você e enxerga potencial, valor, um propósito que vai além das limitações que você mesmo colocou. O que você chama de falha, Ele chama de lição. O que você considera um final, Ele chama de recomeço. E aqui está algo que talvez você precise ouvir com o coração aberto. Não há nada quebrado em você que Deus não possa restaurar. Nenhuma perda é grande demais para o poder da graça. Nenhuma história é complicada demais para que Ele reescreva. Enquanto você respira, há esperança. Enquanto seu coração bate, há possibilidades. E se hoje você sente que está ouvindo algo que mexe com partes suas que estavam adormecidas, não é por acaso. É porque Deus está sussurrando ao seu espírito: eu ainda estou aqui e ainda tenho mais para você. Eu sei que há momentos em que o peso da vida faz parecer que é tarde demais para esperar por algo novo. Talvez você esteja ouvindo isso pensando: eu já passei da fase de sonhar.
Mas quem disse que o sonho tem prazo de validade? Os planos de Deus não expiram, eles amadurecem. E às vezes, o que você acha que ficou para trás estava apenas esperando o tempo certo para florescer. Pense nos dias em que você achou que não suportaria mais, mas de alguma forma seguiu em frente. Isso não foi só resistência, foi propósito em ação. Foi Deus segurando você, mesmo quando você não percebeu. Se Ele fez isso antes, por que não faria de novo? O Deus que te sustentou no passado é o mesmo que prepara o seu futuro. Ele não mudou e o amor dele por você também não. Se neste momento você sente algo despertando dentro de você, uma lembrança, um sonho antigo, uma vontade de tentar outra vez, isso é mais do que uma emoção passageira. É um convite, um chamado para não aceitar menos do que o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Você não foi criado para apenas existir, mas para viver com propósito, para impactar, para ser luz onde você achou que só havia escuridão. Talvez você esteja se perguntando, mas como? Como mudar agora, depois de tudo? E a resposta é simples. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa dar o primeiro passo. O impossível não é a sua parte, é a parte de Deus. O seu papel é acreditar, mesmo que a fé pareça pequena. E sabe o que é lindo nisso? A fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas. Se esta mensagem está tocando o seu coração de alguma forma, escreva nos comentários. Não porque eu precise saber, mas porque há poder em colocar para fora o que está guardado dentro de nós. E, se fizer sentido, compartilhe com alguém. Talvez o que está curando você agora seja a resposta que outra pessoa está esperando. Se quiser continuar ouvindo palavras que alimentam a alma, inscreva-se. Não por formalidade, mas porque às vezes precisamos de lembretes constantes de que somos amados, de que há esperança, de que não estamos sozinhos. Agora, feche os olhos por um instante. Pense no que você mais deseja para a sua vida. Não o que o mundo espera de você, mas o que o seu coração anseia em silêncio. Sinta isso e saiba que Deus ouviu, mesmo sem você dizer uma palavra. Ele ouviu e já está agindo. O que está por vir é maior do que o que ficou para trás. O que você ainda vai viver será a prova de que o melhor não ficou no passado. O melhor está à frente. E você não está sozinho para descobrir isso. Agora, pare por um instante e sinta o peso do silêncio ao seu redor. Não o silêncio vazio, mas aquele que fala, que ecoa dentro da alma, revelando tudo aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. Esse silêncio, por mais desconfortável que pareça, é o espaço onde Deus sussurra verdades que o barulho do mundo não permite ouvir. E neste exato momento, enquanto você ouve cada palavra, algo está sendo despertado. Não é apenas emoção passageira, é a centelha da esperança reacendendo em um coração que já pensou ter se acostumado com o cansaço. Existe um propósito que atravessa o tempo, que sobreviveu aos dias difíceis, aos momentos em que você pensou em desistir. Esse propósito não se perdeu quando você falhou, não desapareceu quando as coisas não saíram como planejado. Ele esteve ali o tempo todo, esperando que você parasse de tentar controlá-lo e simplesmente confiasse. Deus nunca escreveu sua história com pontos finais, onde você colocou vírgulas de dúvida. O que você achou que era um fim para ele é só uma pausa antes do próximo capítulo. Você já parou para pensar que o que você chama de fracasso pode ser, na verdade, uma parte necessária do seu crescimento? Não para te definir, mas para te preparar. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima que caiu em silêncio regou sementes que você ainda não viu florescer. O que parecia estéril estava apenas escondendo um processo invisível, um trabalho silencioso de transformação. E agora, algo está prestes a brotar. Eu creio no plano de Deus. E a palavra confirma.
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Você pode até ter se sentido abalado, mas ainda está de pé. E isso já é um testemunho. O que te manteve até aqui não foi apenas a sua força. Foi a mão invisível que te segurou quando você pensou que não havia mais por onde caminhar. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar através das cicatrizes. Elas contam histórias que muitas vezes gostaríamos de esquecer, mas também são prova de que sobrevivemos, de que mesmo quebrados, ainda somos inteiros. Talvez você olhe para o passado e veja erros, oportunidades perdidas, palavras que gostaria de ter dito ou nunca ter ouvido. Mas Deus olha para o mesmo passado e vê aprendizado, resistência e um coração que, apesar de tudo, ainda está batendo. E enquanto houver batidas, haverá esperança. Você não precisa ter respostas para tudo. Talvez essa seja a grande libertação que você ainda não percebeu, a de entender que está tudo bem não saber, está tudo bem não ter controle, porque no final das contas, não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem nunca deixou de te guiar, mesmo nos dias em que você achou que estava perdido. Talvez você tenha carregado um fardo que nunca foi seu. A culpa por não ter feito mais, o peso de tentar consertar o que fugiu das suas mãos. Mas hoje é o dia em que você pode soltar isso, não porque é fácil, mas porque é necessário. Porque enquanto você segura o que já deveria ter deixado ir, suas mãos ficam ocupadas demais para receber o novo que Deus quer te dar. Imagine por um momento se você pudesse ver tudo o que está sendo preparado para você nos bastidores da vida. Imagine se, por um instante, você pudesse enxergar as portas que estão prestes a se abrir, as conexões que ainda vai fazer, os momentos de paz que ainda vai viver. Agora, mesmo sem ver, escolha acreditar. Porque fé não é sobre enxergar o caminho inteiro, é sobre dar o próximo passo, mesmo no escuro, confiando que a luz vai aparecer quando for o momento certo. Se o que você está ouvindo faz sentido, escreva nos comentários o que essa mensagem despertou em você. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato de reconhecimento, uma forma de dizer: eu estou aqui e algo dentro de mim está mudando. E se você sente que alguém precisa ouvir isso, compartilhe, porque o que toca o seu coração pode ser o sopro de esperança que outro alguém está esperando. Se quiser continuar recebendo palavras que te lembrem do seu valor, do propósito que existe na sua história, inscreva-se. Não por mim, mas por você mesmo. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de um lembrete constante de que não estamos sozinhos, de que há algo maior cuidando de cada detalhe, mesmo quando não conseguimos perceber. Pense agora em tudo o que você ainda deseja viver. Não apenas metas ou planos, mas o que o seu coração realmente anseia, aquela paz que você busca, o sorriso sincero que talvez tenha guardado para momentos mais fáceis, a leveza que parece tão distante. Saiba que tudo isso não está perdido, está reservado. E o primeiro passo para encontrá-lo novamente é acreditar que você merece. Eu sei que não é fácil. A vida nem sempre é gentil, e as marcas que ela deixa podem fazer parecer que a esperança é um luxo para quem não viveu tanto. Mas a verdade é o oposto. Quanto mais você vive, mais razões tem para acreditar que o impossível é possível. Porque você já viu isso acontecer, mesmo em detalhes que talvez tenha esquecido. O fato de estar aqui agora, ouvindo essas palavras, é um milagre disfarçado de rotina. O que está por vir não é uma repetição do que já foi. É um novo capítulo, escrito com tinta de promessas que nunca se apagam. O que você achou que perdeu ainda pode ser encontrado de formas que você nem imagina. O que você acha que acabou ainda pode florescer. E o que você pensou que era o fim é, na verdade, o ponto de partida para algo extraordinário.
À medida que você continua ouvindo estas palavras, talvez sinta um eco dentro de si, como se algo estivesse sendo despertado em um lugar do coração que você pensava estar adormecido. Não é apenas o som da minha voz ou o peso da mensagem, é algo maior, um sussurro que atravessa o tempo e o espaço, alcançando exatamente onde você precisa. O que você sente agora não é um acaso. Existe um cuidado divino que te trouxe até aqui, um propósito escondido nas entrelinhas da sua história, esperando o momento certo para se revelar. Você já parou para refletir sobre o quanto suportou? Não apenas as dificuldades visíveis, mas aquelas que ninguém viu. As batalhas silenciosas, travadas entre você e seus próprios pensamentos. As noites em que o sono não veio, porque sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Mesmo assim, aqui está você. Não por pura resistência, mas porque existe uma força maior que nunca te deixou cair completamente. Uma mão invisível que te segurou quando você pensou em desistir. O que você vê como fraqueza, Deus vê como espaço para o milagre. O que você chama de limite, Ele chama de ponto de partida. E se você sente que não tem mais forças, talvez seja o momento perfeito para descobrir que nunca foi sobre a sua força. Sempre foi sobre o que Ele pode fazer através de você, mesmo quando você se sente vazio. Eu creio no plano de Deus, e a Bíblia nos lembra disso com palavras que atravessam gerações e ainda fazem sentido hoje. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esse não é um versículo sobre pessoas que nunca se cansam, mas sobre pessoas que, mesmo cansadas, encontram uma fonte de renovação que vai além da lógica humana. Você não precisa fingir que está tudo bem o tempo todo. Deus não se impressiona com máscaras. Ele se conecta com o real, com o autêntico, com o coração que admite: eu não sei o que fazer. Porque é nesse espaço de vulnerabilidade que a verdadeira transformação começa. Quando você solta o controle, Ele assume. E quando Ele assume, até o impossível se torna uma possibilidade real. Talvez você esteja carregando fardos que não são seus. Culpas que deveriam ter sido deixadas para trás há muito tempo. O peso do "e se", das oportunidades que passaram, dos erros que você gostaria de apagar. Mas e se eu te dissesse que Deus não olha para você através da lente do passado? Ele vê quem você é agora e, mais importante, quem você ainda pode se tornar. O passado serve para te ensinar, não para te definir. O que te define é o que você escolhe fazer com o que aprendeu. Agora, respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Cada respiração é uma prova de que há vida em você. E enquanto há vida, há esperança. Não importa o quão escuro o caminho tenha parecido até agora. A luz não precisa apagar toda a escuridão de uma vez. Basta um pequeno feixe para mostrar que ainda existe uma saída. E neste momento, talvez essa mensagem seja esse feixe para você. Pense nas coisas que você deixou para depois. Nos sonhos que você arquivou, porque achou que não era o momento certo ou que já era tarde demais. Quem diz que é tarde? O tempo de Deus não obedece aos calendários humanos. O que parece um atraso para você, para Ele, é preparo. O que você vê como estagnação, Ele chama de processo. E é nesse processo que Ele trabalha, moldando, refinando, preparando você para o que está por vir. Se o que você está ouvindo toca o seu coração, compartilhe nos comentários. Escrever é uma forma de dar voz ao que está dentro de você, de transformar um sentimento em algo concreto. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe. Talvez o que está trazendo paz ao seu coração agora seja a resposta silenciosa que outra pessoa está esperando. Se quiser continuar ouvindo palavras que alimentam a alma, inscreva-se. Não é apenas sobre receber notificações.
é sobre se lembrar dia após dia de que você não está sozinho nessa jornada. Às vezes, uma simples palavra pode ser o fio que nos impede de desmoronar por completo. Agora, feche os olhos por um instante. Pense no que você mais deseja, não o que o mundo espera de você, mas o que o seu coração anseia em silêncio. Sinta isso. Imagine se fosse possível. Agora, acredite que é. Porque o primeiro passo para viver o extraordinário é acreditar que ele é possível. Eu sei que não é fácil. Sei que o medo e a dúvida sussurram mais alto do que a esperança, especialmente quando você já tentou antes e não deu certo. Mas e se desta vez for diferente? E se o que parecia uma repetição for, na verdade, o início de algo completamente novo? O que está por vir não é uma continuação do que deu errado. É um novo começo, escrito por um autor que conhece cada detalhe da sua história e, ainda assim, insiste em escrever capítulos de esperança, de restauração, de alegria verdadeira. Agora respire profundamente. Sinta o ar entrar, preencher os seus pulmões e sair, levando consigo um pouco do peso invisível que você carrega lá tanto tempo. Esse simples ato de respirar é por si só um milagre. Um lembrete de que, enquanto o fôlego da vida estiver em você, há uma história sendo escrita. E não é uma história qualquer. É uma narrativa que entrelaça desafios, superações, aprendizados e, acima de tudo, esperança. Você pode ter passado por momentos em que tudo parecia desmoronar, quando cada tentativa de seguir em frente parecia um esforço em vão. Mas se olhar com atenção para o próprio caminho, perceberá que não houve um único passo dado sem um propósito. Até mesmo os tropeços e quedas fizeram parte do processo de crescimento. O que parecia uma falha, na verdade, foi uma lição disfarçada. O que parecia o fim foi apenas o início de um novo capítulo. Eu creio no plano de Deus. E não é um simples pensamento positivo. É uma convicção que ecoa na alma quando leio palavras como estas. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa não é uma promessa genérica lançada ao vento para qualquer um. É uma declaração pessoal, escrita com a tinta da eternidade, direcionada exatamente para você. Talvez você esteja pensando que, para alguém como você, que já enfrentou tantas coisas, essas promessas pareçam distantes, mas a beleza do amor de Deus está exatamente aí. Ele não faz distinção entre quem merece ou não, porque para Ele você sempre foi digno. Não por causa do que você faz ou deixa de fazer, mas simplesmente porque você existe, porque você é uma obra-prima da criação dele. E se eu te dissesse que o que você considera suas maiores falhas podem ser, na verdade, os pontos de partida para os seus maiores testemunhos? Que a dor que você tentou esconder pode se transformar na ponte que conectará você a uma nova temporada de vida? Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada lágrima, cada suspiro de cansaço, cada oração feita no escuro, tudo tem valor. Agora, feche os olhos por um momento e tente lembrar de um dia em que você achou que não conseguiria continuar. E mesmo assim, você continuou. O que te trouxe até aqui não foi apenas sua força ou sua resiliência, foi graça. Foi um amor invisível que te sustentou quando você não conseguia se sustentar sozinho. Isso significa que o mesmo amor que te trouxe até aqui vai te levar além. Talvez você ache que já viveu seus melhores dias, que as oportunidades passaram, que o tempo foi implacável. Mas e se o melhor ainda estiver por vir? E se o que você viveu até agora foi apenas o prefácio da verdadeira história? Você não chegou até aqui para estagnar. O fôlego da vida em você é um sinal de que há mais para viver, mais para sentir, mais para descobrir.
Se esta mensagem está tocando algo dentro de você, escreva nos comentários. Não por formalidade, mas porque colocar em palavras o que está acontecendo dentro de nós é uma forma poderosa de materializar o que sentimos. Compartilhe essa mensagem com alguém que talvez precise desse lembrete tanto quanto você. Se quiser continuar ouvindo palavras que falem diretamente à sua alma, inscreva-se. Não para acompanhar um canal, mas para manter acesa a chama da esperança. Para lembrar que mesmo nos dias mais difíceis, há uma voz que sussurra: você não está sozinho. Agora, enquanto você reflete, imagine o que significa realmente confiar. Não uma confiança baseada em garantias visíveis, mas uma fé que transcende o que os olhos podem ver. É fácil confiar quando tudo está dando certo. O desafio é confiar no escuro, quando o caminho à frente está encoberto pela neblina da incerteza. Mas é justamente aí que a fé faz sentido. E se eu te dissesse que enquanto você espera, Deus está trabalhando? Que mesmo quando você não vê, Ele está alinhando circunstâncias, preparando corações, movendo peças invisíveis para que no tempo certo tudo faça sentido? O silêncio dele não é ausência, é preparo. Eu sei que o medo às vezes fala mais alto, que as lembranças de fracassos passados tentam convencer você de que não vale a pena tentar de novo. Mas o que é o medo diante de uma promessa eterna? O que é o passado diante de um futuro que Deus já escreveu com detalhes de esperança e vitória? O que está por vir na sua vida não é uma repetição do que já aconteceu. É um novo capítulo, com novas oportunidades, novas alegrias, novos motivos para acreditar. O que você achou que havia perdido, Deus pode restaurar de formas que você nunca imaginou. O que você pensou que estava morto pode florescer novamente. À medida que você continua ouvindo, quero que saiba que cada palavra que ecoa agora não é apenas uma mensagem para preencher o silêncio, mas um sopro de vida destinado a tocar áreas do seu coração que talvez estejam adormecidas há tempo demais. A vida, com suas voltas inesperadas, nos faz construir muralhas invisíveis, tentando nos proteger das dores que já enfrentamos. Mas essas mesmas muralhas, que parecem nos manter seguros, muitas vezes nos isolam da esperança, da renovação e da paz que tanto buscamos. O que você sente agora pode ser difícil de explicar. Talvez um aperto no peito, uma mistura de lembranças e emoções que você achava ter deixado para trás. Mas preste atenção, isso não é apenas nostalgia ou fragilidade. É um lembrete de que você ainda está vivo por dentro, que o seu coração ainda pulsa com a capacidade de sentir, de sonhar, de acreditar, mesmo que o cansaço tenha tentado convencer você do contrário. Muitas vezes, o maior desafio não é enfrentar o que está à nossa frente, mas encarar o que carregamos dentro de nós. As perguntas sem respostas, as orações que pareceram não ter ecoado em lugar algum, os momentos em que o silêncio de Deus doeu mais do que qualquer palavra dura. Mas e se eu te dissesse que o silêncio nunca foi ausência? Que enquanto você achava que nada acontecia, o céu estava trabalhando em detalhes que seus olhos ainda não podiam ver? Eu creio no plano de Deus, e a certeza disso é confirmada pela sua palavra, quando ele declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30:5. Talvez você sinta que essa noite tem sido longa, que o amanhecer demora a chegar. Mas a promessa não está em quanto tempo a noite dura. A promessa está no fato de que amanhã sempre vem, sempre. E com ela, a esperança se renova, mesmo nos corações mais cansados. Você pode estar pensando, mas e se eu não conseguir mais acreditar? E a resposta é simples. Você não precisa ter uma fé perfeita, só precisa ter o desejo de tentar. Porque Deus não espera que você tenha tudo resolvido, que esteja forte o tempo todo. Ele apenas espera que você esteja disposto a abrir uma pequena fresta no coração, o suficiente para que a luz dele possa entrar.
E uma vez que essa luz entra, a escuridão já não tem mais o mesmo poder. Pense em todas as vezes que você acreditou que não conseguiria superar algo, mas superou. Lembre-se dos momentos em que pensou: isso vai me quebrar. Mas você está aqui, inteiro, talvez com cicatrizes, mas de pé. O que te trouxe até aqui não foi apenas sorte ou coincidência. Foi a graça de um Deus que nunca desistiu de você, mesmo quando você quase desistiu de si mesmo. Agora, respire fundo. Não como quem simplesmente preenche os pulmões,